Olá a todos, boa noite, boa tarde para todos do Brasil, bem-vindos. Com muita alegria, um dia um pouco diferente do nosso dia normal. A gente está começando, Baruch Hashem, mais uma aula do Lilmod Português. Como vocês sabem, um local cheio de shiurim, cheio de aulas, cheio de conteúdos, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, a gente já, obviamente, convida todos, né, para fazerem parte desse nosso canal e estarem sempre ligados em tudo que a gente faz. E agradecendo, obviamente, pela presença sempre de todos aqui. E a gente vai, Bezrat Hashem, começar dando seguimento ao que a gente tem falado nessas últimas semanas, que é toda essa ideia de que a gente já tratou, né, do Sfirat HaOmer, da contagem do Omer, quando a gente no início trouxe toda a definição do que significa esse período, o que ele deveria ser, o que ele é hoje em dia. A gente agora passou, né, a festividade de Lag BaOmer, e nós falamos disso um pouco na semana passada, a grande luz que nós temos nesse dia e tudo isso, e a gente segue, hoje aqui em Israel a gente já entrou no dia 35 do Omer, né, dia 35, que hoje perfazem 5 semanas exatas de Sfirat HaOmer, que a gente está contando, e a gente segue se preparando até o 49º dia, quando a gente, no dia seguinte a ele, vai chegar na festa de Shavuot, e a gente vai, obviamente, hoje, o que eu separei para a gente, Bezrat Hashem, caminhar juntos, é algo muito, muito forte, muito especial que eu queria compartilhar com vocês. E eu, obviamente, peço a todos depois, quando o shiur ficar disponível também no YouTube para vocês compartilharem, para vocês, né, puderem agora, obviamente, propagar essa nossa mensagem para que chegue cada vez mais pessoas e que a gente possa se preparar da melhor maneira possível para o recebimento da nossa Sagrada Torá. O que eu queria falar com vocês, na realidade, tem muito a ver com esse laço de refinamento das nossas características que nós temos que ter nos dias de Sfirat HaOmer, como nós falamos. Quando a gente trabalha, né, nesses momentos, a gente falou um pouquinho também disso na vez passada, quando a gente combina, né, aquelas 7 Sfirot, né, aquelas 7 características que elas estão colocadas, né, no mundo, para que a gente possa mesclar cada uma delas, existe algo muito interessante que é a grande pergunta: como a gente consegue definir a nossa função, a nossa missão, o nosso objetivo na vida? Como a gente consegue chegar a ser pessoas grandes? Agora, eu não tenho como, eu não vou fazer isso, eu sei que muitas pessoas acabam fazendo, mas eu não vou estar aqui para poder dizer a vocês qual é a missão de cada um. Isso é algo que a gente, obviamente, tem que trabalhar dentro de cada um de nós, para que a gente possa descobrir isso. Mas o que eu quero tentar fazer aqui, com a ajuda de Hashem, é dar a cada um utensílios baseados, obviamente, nas nossas fontes, para a gente refinar o nosso caráter, as nossas características, nos tornarmos pessoas melhores e aí sim caminhar em direção a essa festa linda que a gente vai estar vivendo daqui a mais ou menos 2 semanas, que é a festa de Shavuot. Antes de tudo, a gente tem que saber o seguinte: muitas pessoas passam a vida e são momentos que a pessoa ela passa se perguntando se ela é realmente importante para o mundo. Não sei se vocês já tiveram essa pergunta, né? Às vezes no momento de um pouquinho de tristeza, às vezes no momento de uma baixa, alguma coisa assim, as pessoas tendem a se perguntar: será que eu sou importante para o mundo? Será que o mundo ele realmente precisa de mim? Né? E a gente às vezes deixa de olhar o que a gente tem de tão especial. A gente deixa de olhar quem nós somos de verdade. Então a Torá, ela já faz questão de falar algo sensacional na Gemara, no Talmud. O Talmud, o Tratado de Sanedrin, ele fala o seguinte, na folha 37a, Lamed Zain Amud Aleph, ela fala o seguinte: Lefichach Nivra Adam Yechidi. A Gemara ela me pergunta por que o ser humano ele foi criado único. A gente sabe que primeiro veio o Adam, veio o primeiro homem, Adão, depois veio Eva. Por que o homem foi criado único primeiramente? Fala Gemara o seguinte:
lelamdecha, para nos ensinar, shekol ameabed nefesh achat, ma'ale alav hakatuv, כאילו איבד עולם מלא. Que toda pessoa que lo aleino destrói uma vida, é como se ela tivesse destruído um mundo completo. וכל המקיים נפש אחת מישראל, e cada que do outro lado ele sustenta uma vida, ele mantém uma vida no povo de Israel, é como se ele tivesse sustentado o mundo por inteiro. Lefichach, e por isso, kol echad ve'echad chayav lomar bishvili nivra olam. Uma frase que certeza, acredito que todos aqui tenham escutado. Por isso fala Gemara que todos têm que dizer o quê? Bishvili nivra olam. Que o mundo, ele foi criado para mim. Agora, o que significa dizer que o mundo foi criado para mim? Eu tenho que me sentir agora orgulhoso? Eu tenho que me sentir agora melhor do que alguém? É claro que não. Não é essa a ideia do que a Gemara quer falar. Ela só quer que você entenda que a Kadosh Baruch Hu tem algo que só você pode fazer no mundo. Tem algo que o ser humano, o Adam Arishon, foi criado dessa maneira. Para quê? Para te mostrar que cada e um de nós somos um mundo por si só. Bishvili nivra olam não é dizer eu posso tudo. Bishvili nivra olam significa que a Kadosh Baruch Hu, no final das contas, tem algo que me faz ser importante, que me faz me sentir importante. E a própria Gemara, num outro tratado chamado Yomá, na folha 38b, ela fala algo impressionante. Amar Rabi Chia Baraba, Amar Rabi Yochanan, Afilo bishvil tzadik echad haolam kayam. O mundo pode existir mesmo por mérito de só um único justo. Por quê? Porque está escrito tzadik yesod haolam, que uma pessoa justa, correta, ela é o fundamento do mundo. Então, no final das contas, a gente vê existe algo muito importante no reconhecimento de quem nós somos e na valorização de quem nós somos, do poder que a gente tem para entender que se a gente acorda todos os dias, é porque a Kadosh Baruch Hu espera algo da gente. Muitas vezes a gente não sabe o quê. Muitas vezes a gente tem perguntas, e é bom perguntar. Mas a pergunta está aqui para a gente encontrar, de alguma maneira, a nossa verdadeira resposta. E o próprio Rambam, presta atenção para a gente entender isso, Maimônides, nas leis de Tchuvá, nas leis de arrependimento, no capítulo 3, Alahá 4, fala o seguinte, pessoal. Tzarir kol adam sheyir'eh atzmo kol hashana kula keilo chetzio zakai vechetzio chayav. A pessoa, todo ano, ela tem que olhar para ela mesma como ela tem metade da vida dela de méritos e metade de problemas, metade de culpa. Asa mitzvah achat, uma mitzvah sua, um bom pensamento seu, uma boa ação sua, arei ichria et atzmo vet kol haolam lekav zchut, fala o Rambam. Você, por uma coisa boa que você pode fazer, já que a gente tem que se olhar 50-50, hetzi, metade, metade culpado, metade bem, para o Rambam, algo único que você faz, uma coisa a mais que você faz, você pode trazer algo favorável tanto para você, mas não só para você, porque a gente não vive só para a gente, para o mundo todo. E aí está escrito no Rambam, Vegorem lo velaem teshua ve'atzala. E a gente traz para o mundo o quê? Salvação e ajuda. Porque está escrito, Tzadik yesod haolam. Porque o justo, que é a pessoa que tem mais atos meritórios do que problema, ele pode trazer isso para o mundo. Então a gente vê, pessoal, que no final das contas, existe algo no mundo que está guardado só para a gente. Existe algo que Deus espera da gente que só nós podemos fazer. Agora, de que maneira a gente faz isso? Então, existe um livro lindo que vale muito a pena todos conhecerem. O nome desse livro é Pachad Yitzhak.
Pachad Yitzhak, Pachad, Lefahed é o temor do Yitzhak. Quem escreveu esse livro foi um rabino muito famoso que se chamou Yitzhak Utner. Foi um rabino muito, muito famoso que ele escreve algo fenomenal. Fenomenal. Ele diz o seguinte, que no nosso meio, ok? A gente muitas vezes acredita de uma maneira falsa demais, ok? Em relação à nossa ação e relacionado, como a gente fala, dos grandes e grandes personagens no mundo, né? A gente muitas vezes olha pessoas muito elevadas e tudo isso e acha que essas pessoas elas sempre foram daquele jeito. A gente acha que elas sempre foram perfeitas e sempre nasceram sabendo e sempre tiveram sucesso e etc. Ele escreve algo interessante, que o rei Salomão, Shlomo Amelech, no livro de Mishlei, ele fala o seguinte: Sheva ipol tzadik vakam. 7 vezes o justo, esse tzadik, ele cai e ele volta a se levantar. Por quê? Fala o seguinte, Rav Utner, pessoal: Atipshim, os tolos, choshvim, que kavanato bederech haravuta. Ele pode pensar que para você alcançar a grandeza, são coisas assim ocasionais, e não é tanto. אף על פי ששבע ייפול צדיק, מכל מקום הוא קם. Ou seja, ele fala o seguinte, mesmo que ele caiu, ele vai levantar. Esse é como um tolo ele pensa. Fala o Rav Utner o seguinte, החכמים יודעים היטב, eles sabem muito bem, שהכוונה היא שמהות הקימה של הצדיק. Ele fala o seguinte, do verdadeiro caminho, ok? Para que a gente possa alcançar a grandeza na vida, é quando muitas vezes a gente precisa se levantar. Ou seja, de que maneira a gente se levanta? A gente só se levanta muitas vezes quando a gente cai. Quando a gente consegue sentir que a gente está num momento que a gente precisa se levantar para poder se reerguer, para poder ir adiante, para poder ir para frente. Esse é o sábio. O sábio é o que olha para esse versículo, Sheva ipol tzadik vakam, e ele fala que o verdadeiro ensinamento é o seguinte, como é que você caminha para a grandeza? Você caminha enfrentando obstáculos e superando eles. Não é que a caída ela é algo ocasional. Não é que o problema, o obstáculo, ele é algo como todo mundo tem na vida. Não. Não. Fala o Rav Utner, não olha desse jeito. Você quer se refinar, você quer chegar no encontro verdadeiro com a Kadosh Baruch Hu, você tem que entender que é justo esse momento que vai te fazer crescer, que vai te fazer superar esses obstáculos que você está passando. Por quê? Porque isso te traz grandeza. Isso te traz ser uma pessoa completamente diferente, porque aquele ser humano que agora caiu, e ele agora está se levantando, ele é outro ser humano. Ele se levanta de uma outra maneira. Ele se levanta de uma outra forma completamente diferente. E é por isso, pessoal, que se é assim, a gente tem que lembrar que cada um tem, obviamente, a sua missão. Eu quero contar uma história para vocês. Pode ser que vocês já tenham ouvido falar, porque ela é uma história muito famosa, mas eu sempre gosto de falar dessa história. Na Cracóvia, ok? Na Polônia, tinha uma sinagoga que ela era conhecida como a sinagoga do Isaac Reb Yekale, assim ela era conhecida. E tem uma lenda que não sei se é verdade ou não, mas o importante aqui é o que a gente vai aprender. Que o Isaac, ele era um homem simples, um construtor, que ele sonhava uma vez e depois outra. Ele sonhava sempre o mesmo sonho. Qual sonho ele tinha? Ele sonhava que debaixo de uma determinada ponte, lá em Praga, sim, tinha um grande tesouro. E esse tesouro, ele seria de quem conseguisse encontrar ele e desenterrar ele do chão. Então, o Isaac, no início, ele tinha esses sonhos repetidamente, todo dia, ele falava, Isaac, lá em Praga, embaixo da ponte, tem um tesouro. E o Isaac falava,
Grande coisa, um sonho. Mas eu sei, Zé, o que eu vou fazer com isso? Só que, ao longo do tempo, isso foi voltando, ele se tornou tão obsessivo que ele quase não conseguia dormir à noite. E a esposa dele falava: Olha, tira isso da tua cabeça, não tem tesouro nenhum em Praga. Você acha? Isso é um sonho. Sabe o que aconteceu, pessoal? Ele tomou uma decisão que ele ia viajar para Praga para poder encontrar esse tesouro. E um dia ele pegou o pouco dinheiro que ele tinha, como a gente falou, ele era um homem simples. Para ele falou: Meu Deus, eu preciso achar, saber se tem esse tesouro ou não, e eu vou até Praga. E aí o que ele fez? Ele foi até Praga, ok? Depois de muitas semanas, não existia ainda avião, que em algumas horas você está no outro país e tudo isso, o Isaac finalmente chegou em Praga. De repente ele foi em Praga e ele buscou exatamente aquela ponte que ele tinha visto nos sonhos. O que aconteceu, pessoal? Dentro nessa ponte, né, em Praga você tinha muita polícia que ficava, obviamente, indo de um lado para o outro. E ele falou: como que agora? Ele ficou pensando: meu Deus, eu achei a ponte. Como agora eu vou cavar para ver se o tesouro está aqui? E durante dias e dias ele ficava olhando com a esperança de que em algum momento os guardas lá de Praga iam se retirar. E ele ia poder, obviamente, encontrar o grande tesouro. E aí, finalmente, pessoal, um dos policiais começou a ver que ele estava muito tempo ali. Ele se aproximou a ele e falou: Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Estou te achando um pouco suspeito. O que você está fazendo aqui tantos dias? Eu tenho te visto aqui muitos dias. Você está planejando alguma coisa? O que você busca aqui? O que você está buscando? E o Isaac, o que ele fez? O que todos nós deveríamos fazer. Falou a verdade para aquele policial. Falou: Olha, eu quero te contar uma história. Eu tenho tido um sonho que ele me fala que em Praga tem uma ponte, embaixo da ponte tem um tesouro e etc. E de repente, o policial começou a rir da cara do Isaac e chamou ele de tolo. Você é um tolo! Falou: Você saiu de Cracóvia para vir para Praga por causa de um sonho? E aí vem aquele policial e falou para ele: Eu também tenho um sonho muitas vezes. Aí o Isaac perguntou para ele: policial, o que você sonha tantas vezes? Ele falou: Olha, eu tenho um sonho que lá em Cracóvia tem uma cabana muito, muito pequena que pertence a um homem chamado Isaac. E nessa cabana tem um tesouro gigante. Ele falou: Meu querido, pode ter certeza de uma coisa. Aqui em Praga, embaixo dessa ponte, não tem nenhum tesouro para você. Quando o Isaac escuta aquela história, ele voltou, obviamente, bem triste. Ele falou: Como assim? Só que ele começou a pensar naquele sonho que o policial tinha contado para ele. Que o policial também sonhou. Sonhou com quem? Sonhou com Isaac, que estava lá na Cracóvia. E que também onde ele estava tinha um tesouro. O que essa história, no final das contas, pessoal, ela mostra para a gente? Ela mostra para a gente que cada um de nós é um verdadeiro tesouro. Como sempre, para você alcançar um tesouro, como a gente muitas vezes vê nos famosos filmes de Hollywood e tudo isso, você tem que cavar, você tem que guardar, você tem que proteger. O que essa história do Isaac, de Cracóvia, que foi até Praga para poder achar o tesouro, o que ele deixou de ver? Que o verdadeiro tesouro, na realidade, estava onde? Estava no local onde ele morava. O verdadeiro tesouro era ele mesmo. Era a família dele. Era a esposa dele. Esse é o verdadeiro tesouro da nossa vida. E é esse tesouro que nós temos que buscar. É esse tesouro que nós temos que refinar. É esse tesouro que a gente tem que valorizar. E é muito interessante, pessoal, baseado nessa história, quando eu falo sobre o propósito na vida, da gente buscar esse refinamento. Não sei se vocês conhecem, mas existe uma mitzvah muito interessante, que ela se chama mitzvah de Kiddush Levaná. Ok? É uma mitzvah bem, bem interessante, que a gente, quando tem Rosh Chodesh, sim, quando vem um novo mês, no Shabat seguinte ao mês, dependendo do dia, quando você já pode ver a lua de uma maneira muito representativa, eu não vou entrar agora em todos os detalhes da halachá, da lei, você faz uma berachá, faz uma bênção, em que você faz uma bênção para quê? Porque a lua, ela se renovou. Ok? Você renovou, você agradece a Deus que a lua agora, que é um novo mês, ela já teve em todas as fases, e ela voltou agora para a fase, e agora ela vai crescer novamente.
Dentro dessa brachá, existe uma frase muito interessante que eu queria trabalhar com vocês. Por quê? Porque a gente fala o seguinte, Baruch atah Hashem, né? Bendito é você, Deus. Aí a gente fala o seguinte, Asher bemamaro barashechakim, você, Deus, com a sua palavra, você criou os céus, o berua piv kol tzevaam, ok? Com a sua boca, de alguma maneira, tudo que tem, todos os exércitos celestiais que existem, Chok Uzman Natan Laem, ok? Você entregou para Am Israel um decreto e um calendário, e aí a gente fala, Shelo Yeshanu et Tafkidam. Por quê? Por que você entregou o tempo na nossa mão? Para que a gente não altere o nosso tafkid. Para que a gente não altere o nosso objetivo pelo qual você nos designou. Dentro da brachá da renovação do mês, da renovação da lua, a gente fala disso também em relação a gente. Que a gente pede para Deus para que a gente não altere o tafkid, o objetivo pelo qual Deus ele criou cada um de nós. Ou seja, daqui a gente vê, pessoal, que nós temos uma missão. Nós temos uma missão única. E todos nós somos parte desse esquema chamado mundo, esse esquema, como a gente sabe, que é de Deus. De onde a gente vê isso? Do Pirkei Avot, da Ética dos Pais. Na Ética dos Pais, no capítulo 4, na Mishnah número 3, Gimel, está escrito assim, Hu Aya Omer. Ele está falando de um sábio chamado Ben Azai. Ben Azai, ele falava o seguinte, En lecha Adam, she'en lo sha'a, não existe nenhuma pessoa no mundo que não tenha a sua hora específica, ve'en lecha davar she'en lo makom, e você não tem nada no mundo que não tenha o seu devido lugar, ou seja, tudo tem a sua hora e o seu lugar. E é isso que a gente tem que o tempo inteiro pensar na nossa vida. O próprio Ramchal, pessoal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, no livro dele, Derech Hashem, o caminho de Deus, ele fala algo sensacional. Ele fala o seguinte, que o bem e o mal, eles foram criados no mundo. Entre o bem e o mal, existe o ser humano. O ser humano foi colocado, a função do homem, de uma maneira, do homem, no caso, o ser humano, de uma maneira geral, ele está no meio dessas duas forças chamadas bem e mal, assim fala o Ramchal, e ele escolher livchor lo et atov. Para a gente poder designar o que a gente quer. E ele fala o seguinte, mas a Kadosh Baruch Hu, a Chokhmah Elioná, a sabedoria divina, ok? Ele fala uma coisa interessantíssima. A sabedoria divina, ela é colocada dentro de cada um de nós para que a gente possa, obviamente, saber eleger o que fazer. Ou seja, cada indivíduo ele tem a sua própria batalha, a sua própria guerra entre o bem e o mal, a sua próprio desafio para poder vencer o Yetzer, o instinto. Cada um tem o seu desafio. O desafio que eu tenho, a maneira pela qual eu preciso desafiar o meu mau instinto é diferente de cada um. Eu falo Ramchal, por quê? Porque é diferente. Imaginem só vocês como seria maravilhoso se todos nós tivéssemos o mesmo objetivo. Se todos nós tivéssemos o mesmo Yetzer, seria tão mais fácil. Porque a gente poderia aprender, a gente poderia dar conselhos. Fala o Ramchal, mas não. Por que não? Porque ele fala o seguinte, essa é a sua função e a sua responsabilidade nesse mundo. Cada indivíduo, ele tem o seu esforço, cada indivíduo ele tem o seu marco para seguir, até o ponto dele falar Ad sheben kulam ishtalmu kol halakim amitztarchim lo. Por quê? Porque com os esforços de cada um, agora sim a gente pode fazer o que a gente precisa. Ou seja, não tem como a gente entender qual é a nossa missão se a gente não se esforça para isso. Se a gente não busca isso. Se a gente não tenta o tempo inteiro melhorar uma
vez atrás da outra. E o próprio Ramchal fala disso também num outro livro dele chamado Mesilat Yesharim, No Caminho dos Justos, quando ele fala o seguinte, que o Yesod a Hassidut Veshoresh a Avodah, a base, pessoal, de tudo no mundo, a base de qualquer trabalho no mundo, a raiz na vida, é que a gente tenha claro, Sheit Barer, que seja barur na nossa frente, Mahovato Beolamo. Qual é a minha obrigação, a obrigação dele no seu mundo? Porque cada um tem o quê? Exatamente o seu lado. E é isso que a gente pede para Kadosh Baruch Hu. Quando a gente fala para Kadosh Baruch Hu, Veter Helkeinu Betor Terra, Deus, me dá a nossa parte, a parte de cada um dentro da sua Torá, me faz me sentir parte disso. E essa é toda a ideia do que a gente conhece, de que é por isso que Hashem não cria duas pessoas iguais no mundo. A própria Gemara, voltando um pouco no Talmud que a gente começou, em outro tratado chamado Brachot, ela fala isso. Fala, olha, Tanur Abanan, ensinaram nossos sábios, Aroe Ochlosei Israel, Omer Baruch Hacham Arazim, She'en Da'atam Dome Zelazé. Quando a gente olha, por exemplo, muitos Yehudim juntos, tem uma barachá que se fala, que é, bendito é você, Deus, que conhece os segredos. Por quê? Fala Gemara. Por que segredo? Você está vendo um monte de pessoas juntas. O que tem de segredo aqui? Fala Gemara. Por que você louva a Deus dessa maneira? Fala Gemara, porque não existem duas pessoas iguais. Não existem duas pessoas que pensam da mesma maneira. Não existem duas pessoas que serão iguais. Por quê? Porque só a sabedoria divina é que vai saber o que cada um de nós está pensando nesse momento. Só Kadosh Baruch Hu, no final das contas, assim explica o Rashi. Então, pessoal, a gente vê que existe um universo. E esse universo é uma verdadeira orquestra. É uma orquestra tão difícil, tão complicada, que só Kadosh Baruch Hu, com a sua infinita sabedoria, ele pode fazer isso. Se é assim, para que a gente possa, obviamente, sair de hoje com algo muito forte na nossa mão, depois da gente entender princípios muito importantes sobre a nossa vida, a grande pergunta que fica é, ok, então como eu faço para verificar isso? Como eu faço para verificar qual é, no final das contas, a minha verdadeira missão? Existe um rabino muito famoso também, que eu espero que vocês já tenham ouvido falar dele. Ele se chama o Rebbe Mislonim. Ele escreveu um livro chamado Netivot Shalom. O nome dele é Rav Shalom Berezovsky. E ele fala o seguinte, algo muito, muito forte. Fala o seguinte, Berosh Kol Adam, antes de tudo, a cada pessoa, Berosh, ou seja, antes de tudo, no início, Kol Adam, Hayav Leitbonen Eitev, ele tem que refletir muito bem, Velachkor, e investigar, Veladat, e saber, Mai Chovato Ameyuchedet Beolamo. Ou seja, qual é a missão única para a qual ele veio no mundo? Mau Ainyan Ameyuchad Shebishvilo Yarad Leolam. Se a gente falou na Gemara lá atrás, em Sanedrin, que Bishvili Nivra Olam, então não adianta você passar a vida toda com essa pergunta, você tem que descobrir. Para o Rebbe Mislonim, descubra isso. Ah, mas como eu descubro isso? Eu tenho uma obrigação legal e moral de verificar isso. Ah, então o que eu faço? Como é que eu consigo realmente saber isso? Então, para a gente poder responder isso, e por isso que eu disse que não existe uma resposta para todos, porque cada um tem a sua própria maneira, a sua própria missão pessoal, a gente tem que saber que se a gente de verdade entende que nós estamos aqui por uma missão, por algo, então a gente tem que entender que a gente também, junto com essa missão que Deus ele deu, ele também deu a capacidade para a gente poder cumprir ela. Porque Deus não coloca no mundo um obstáculo, não coloca no mundo uma situação, se a pessoa não vai conseguir ultrapassar essa situação. O obstáculo está no mundo, como a gente falou, Sheva Ipol Tzadik Vakam, você cai 7 vezes para se levantar, porque aquele obstáculo
vai te dar o quê? Vai te dar a sensação e te demonstrar que você pode passar por isso. Então a gente tem que entender que a gente tem a capacidade para cumprir, não falar, olha, não, eu sou muito pequeno. Não, não, não existe isso. O mundo foi criado para você, para essa sua missão que você precisa fazer. E a única maneira que a gente tem, pessoal, para fazer isso é leit bonen, é refletir. Por quê? Porque quando você reflete, você encontra, você passa a ter um autoconhecimento de você mesmo, e isso te dá a possibilidade de quê? Nesse momento de crescer. Te dá a possibilidade de crescer, ok? E por isso que a gente tem que viver para encontrar essa missão, que é a pergunta que vale a vida, vale $1 milhão ou muito mais. Você quer encontrar a sua missão. Então, antes de tudo, você tem que viver de acordo com a sua verdade que está aqui. Uma verdade interna, e não de acordo com o que a sociedade quer que você viva. Existe uma verdade que ela é sua, que ela está dentro de você, baseada nos princípios da Torá, que só você pode revelar essa verdade para esse mundo pessoal. Ou seja, quando eu me conheço, e não tem ninguém que me conheça mais do que eu mesmo, além de Hashem, aqui é a base para tudo. Aqui é a base para isso. Então, pessoal, quando a gente está nesse período de Sfirat HaOmer, ok? Nossos sábios, eles ensinam uma coisa muito interessante, que uma das qualidades que a gente tem para poder adquirir a Torá, para poder, obviamente, trazer ela para a nossa vida, para poder se refinar, para poder mesclar as 7 sfirot, as 7 características que a gente falou, é você reconhecer qual é o seu lugar. Quem é você? O que você tem de bom quando você se olha no espelho? O que você vê? O que você sente? É impressionante. E por isso que é importante conhecer tudo aquilo que a gente falou até agora. Porque quando eu conheço isso, isso muda completamente a visão que eu tenho. Não é que agora eu vou olhar e vou falar, tá bom, eu estou aqui porque talvez por alguma... Não, 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 você está aqui por um propósito. E esse propósito só você, ser humano, pode fazer. Por isso que Deus cria o ser humano como uma pessoa única lá atrás. Agora, para a gente poder entender isso, pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma ferramenta que vale muito mais do que ouro, muito mais do que o tesouro que o Isaac estava procurando lá em Praga, apesar de que o tesouro estava dentro da casa dele, como a gente falou. A gente tem uma tarefa, a gente tem uma missão de descobrir, né? Essa nossa missão, obviamente, e a gente tem que olhar de uma maneira profunda e sincera muitos aspectos diferentes de nós mesmos e do mundo. Olhem só que coisa sensacional que eu quero compartilhar com vocês. Existem 3 coisas que a gente tem que observar para descobrir a nossa missão. Preste atenção nessas ferramentas, porque elas vão mudar a sua vida, ok? E vão te fazer ser outra pessoa, Bezrat Hashem. Primeiro de tudo, primeiro passo é você, nessa reflexão que a gente falou, que é importantíssimo para poder descobrir isso, você tem que ver, saber, pensar, escrever num papel coisas que você pode fazer. Ou seja, escreve tudo aquilo que faz você ser você mesmo. Ou seja, o que você é, suas características, ok? Ou, por exemplo, a maneira pela qual você lida com as pessoas. Ou seja, tudo que tem a ver com você, você escreve. Coisas que eu posso fazer. No segundo passo, você pega um outro lado e fala o seguinte: coisas que eu gostaria de fazer. Coisas que você pode fazer, é o que está nas suas mãos agora para fazer. Coisas que você gostaria de fazer. E aqui é tudo aquilo que te motiva. Tudo aquilo que você gosta, passear, viajar, estudar a Torá, estar com a família, um monte de coisas, independente se você pode ou não fazer. Ok? Estão comigo? Então, primeiro, coisas que você pode fazer.
2, coisas que você gosta de fazer, mas nem sempre você consegue, às vezes sim você consegue. E o terceiro passo, pessoal, é o seguinte: o que a sociedade, a comunidade e Deus precisam de mim. Aí vocês vão olhar e falar: não, mas espera aí, Deus não precisa de mim. É verdade. Então vamos falar o que o mundo precisa de mim. Escreve num papel tudo aquilo que seja prático, considerando da onde você veio, aonde você vive, quem vive ao seu lado, em qual Keilah, comunidade você se encontra, ok? E de que maneira você vai entender que o mundo precisa de você. Quando você fizer isso, pessoal, e você vê as interseções, o que vai ser em comum acordo dos 3 passos, significa que você está caminhando muito, muito perto da sua verdadeira missão. Porque, por um lado, é o que você pode fazer, que você tem nas suas mãos para fazer, o que você gosta de fazer e um público, pessoas pelas quais você está fazendo. Que seja a sua família. Quando eu falo público, não precisa ser agora 1000 pessoas, pode ser uma. Mas pode ser que essa seja a sua missão. Pode ser que esse seja o momento que você tem que encontrar essa missão na sua vida para poder seguir adiante, crescendo, crescendo, crescendo nesse nosso objetivo. Ok? Então, pessoal, e a gente tem que parar para pensar. E na nossa volta, quantas ferramentas a gente tem para poder construir isso? Quantos objetivos, quantos lados a gente tem para a gente poder, de alguma forma, fazer tudo isso? Ou seja, antes da gente conseguir desenvolver qualquer habilidade no particular, a gente tem que saber no que a gente é bom. No que você é bom? Você tem muitas coisas boas na vida. Por quê? Porque se você é bom, provavelmente a sua missão está ligada nisso. Por quê? Porque a Kadosh Baruch Hu não vai te colocar para fazer numa missão algo que você não gosta, algo que não te agrada. Ele vai colocar você na missão no que você tem características positivas impressionantes. E essa é a base para tudo. Quanto mais habilidade você tem para algo, possivelmente, falam os nossos sábios, você está se dirigindo para o seu objetivo e para a sua missão. Para a gente poder terminar, pessoal, eu quero falar algo muito, muito importante relacionado a uma explicação de um rabino muito famoso chamado Rabbeinu Yonah, ok? Porque o Rabbeinu Yonah, ele explica o Pirkei Avot, a ética dos pais, e ele faz uma pergunta que é a seguinte, porque no Pirkei Avot, no capítulo 2, na Mishnah 9, ele fala qual é o caminho Yeshará Sheidabek Ba'adam, qual o caminho correto a gente tem que se apegar. Qual caminho correto a gente tem que falar, esse aqui eu vou me segurar e não largo? Fala o Rabbeinu Yonah algo interessante, que na vida não existe ocus pocus, não existe mágicas, não existe ilusionismo. Fala o Rabbeinu Yonah o seguinte, בכל המידות טובות וישרות שיש לאדם, להידבק בהן, qual é, então, o caminho que a gente tem que se apegar? Fala o Rabbeinu Yonah, as suas características, o seu caráter, tudo que você tem de bom. Por quê? Porque, pessoal, quando a gente fala de fazer algo que a gente não gosta, a gente nunca vai conseguir se desenvolver e alcançar o nosso objetivo se isso é algo que não toca a gente, que não diz respeito a gente muitas vezes. A maneira de você encontrar o seu objetivo e chegar na sua plenitude, para o Rabbeinu Yonah, ela passa por algo que já está dentro de você. Você só precisa o quê? Você só precisa refinar. Você só precisa melhorar. Você só precisa pegar esse potencial que você tem e, pum, fazer com que esse potencial exploda para o mundo de alguma maneira, em que você possa, dessa maneira, influenciar e trabalhar para se aperfeiçoar cada vez mais. E é isso que eu queria
ter compartilhado com vocês hoje, pessoal, que no final das contas, existem pessoas que elas buscam a solução para a sua vida no que o outro faz, no que, né, que a gente fala, a grama do vizinho, ela é sempre mais verde do que a nossa. O que nossos sábios estão falando, por favor, olha para dentro da sua casa, olha para dentro da sua vida. Não esqueça que o verdadeiro tesouro do mundo está exatamente aonde você está, porque você é o verdadeiro tesouro do mundo. Quando a gente reconhecer isso de uma vez por todas, pessoal, eu bemeto, eu sinto que não existe nenhuma característica melhor da busca por esse objetivo do que essa. Diante de mais nada, antes de buscar coisas novas, antes de buscar ver o que tem na grama do vizinho, que a gente possa olhar para o verdadeiro tesouro que a gente tem na nossa vida. O verdadeiro tesouro que nós somos, que existem no mundo coisas que só nós podemos fazer. A Kadosh Baruch Hu colocou essa missão para você, para a sua vida, para que você possa pensar cada vez mais no que eu sou bom. Não com orgulho, mas no que eu sou bom para poder trazer para o mundo brachá. Para trazer para o mundo uma bênção, como a Kadosh Baruch Hu falou para Avraham Avinu, Venivrechu becha kol mishpechot adamah, que o mundo de você, Avraham, ele vai ser completamente abençoado. Então, que a gente também saiba encontrar essas nossas características, sabe encontrar esse nosso refinamento, que a gente possa começar não de fora para dentro, e sim de dentro, lá de dentro, Mimamakim, lá de dentro, Bezrat Hashem, a gente vai encontrar o nosso objetivo, vai encontrar as nossas forças, vai encontrar os nossos talentos, e que a gente possa espalhar para o mundo somente alegria, bondade e tudo de bom. Que a gente, Bezrat Hashem, só tenha boas notícias, e a gente se encontra semana que vem com muita, muita, muita alegria, com mais uma etapa no nosso crescimento, e que a gente alcance isso o mais rápido possível. Boa noite a todos, muito, muito obrigado, e a gente, Bezrat Hashem, se vê semana que vem. Tudo de bom.